sobre o Palmeiras, que aumentou outra vez a oferta ao Botafogo para tentar a compra de Danilo, do Palmeiras. Você sabe quanto o Danilo recebe no Botafogo? Nesse vídeo eu vou te falar quanto o Zenit e o Palmeiras topam bancar para ficar com o atleta. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras, que contratou um atleta de só 12 anos de idade, que vinha sendo disputado pelos principais clubes do país. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar sobre o Palmeiras, que subiu sua proposta para contratar o volante Danilo. Verdão percebeu que o Botafogo está decidido a fazer negócio com o Zenit e alterou mais uma vez o valor da oferta. Vale a lembrança de que na semana passada o Palmeiras havia oferecido 20 milhões de euros mais a cessão em definitivo do zagueiro Naves, algo na casa de 23 milhões e meio de euros. O Botafogo recusou. O Palmeiras no início dessa semana sugeriu 25 milhões de euros fixos mais 5 milhões de euros em bônus. O Botafogo também recusou, até porque o Botafogo tem em mãos uma oferta superior a 30 milhões de euros fixos mais bônus do Zenit. Pois bem, nas últimas horas, nessa quarta-feira, Palmeiras chegou a 31 milhões de euros. Estou tentando confirmar com o pessoal do Palmeiras se esses 31 milhões de euros são fixos ou incluem bônus. Há uma série de informações desencontradas. Gente garantindo que o Palmeiras topa bancar 28 milhões de euros fixos mais 3 milhões de euros em bônus e gente afirmando que o Palmeiras está disposto a pagar esses 31 milhões de euros sem bônus. A gente está falando de mais ou menos 180 milhões de reais. O Botafogo aguarda a confirmação dessa proposta no papel, até porque essa proposta surgiu apenas num contato telefônico. O Palmeiras também estaria disposto a fazer a quitação desses 180 milhões de reais em parcelas de 2 anos. Tenho contado para vocês desde o início da semana que o Botafogo faz pressão no Palmeiras, afirmando que prefere vender o Danilo para o Zenit. Inclusive, o Botafogo fez chegar aos ouvidos do Palmeiras a intenção de escalar o Danilo já nessa quinta-feira contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. Se o Danilo estiver em campo, ele completa o 13º jogo no Campeonato Nacional e fica impedido de atuar por um rival na Série A do Brasileiro nessa temporada. Só para completar, contar que deveremos ter novidades sobre o Danilo muito em breve, quem sabe ainda durante a live do canal do Nicola, que começa pouco depois das 6 horas da noite dessa quarta-feira. Convido todos vocês para assistirem, beleza? Hora de te falar sobre Danilo. Quanto ele ganha no Botafogo? Quanto o Palmeiras topa pagar pelo volante? E qual o salário oferecido pelo Zenit para o atleta? Quero trazer bastidores dessa história. O Danilo hoje, com salários, direitos de imagem e luvas, tem um pacote no Botafogo de 1,5 milhão de reais por mês. É o maior salário da carreira dele. Ele ganha mais no Botafogo do que recebia nos tempos de Nottingham Forest. Pois bem, o Palmeiras sinalizou com uma oferta ao Danilo que faria com que ele passasse para quase 2 milhões de reais mensais, 1.980.000 por mês. Já o Zenit, que havia feito uma primeira proposta recusada de 1.800.000 mensais, elevou essa oferta na última proposta para algo na casa dos 3 milhões de reais. Ainda assim, o Danilo reluta com a ideia de se mudar para a Rússia. Ele entende que por lá vai se esconder. A prioridade para deixar o Botafogo era jogar especificamente na Inglaterra, de preferência num time da metade para cima da tabela. As propostas não apareceram ainda. O Newcastle demonstrou interesse, mas não formalizou uma oferta oficial. Então, nesse momento, o Danilo tem a proposta do Zenit de 3 milhões de reais, a do Palmeiras de 2 milhões de reais, ou a possibilidade da permanência no Botafogo para ganhar 1,5 milhão de reais mensais. Já contei para vocês, depois de conversar com uma pessoa do staff do Danilo, que há uma pressão enorme do Botafogo para que o Danilo vá jogar no Zenit. O time russo topa bancar muito mais do que o Palmeiras. As condições do negócio para o Botafogo são bem melhores com o Zenit do que com o Palmeiras. Se o Danilo disser não ao Zenit, é possível que o Botafogo cobre que o Palmeiras iguale a oferta do time russo. Ou então o Botafogo já nem descarta a possibilidade de utilizá-lo na partida do próximo domingo contra o Cruzeiro, o que faria com que o Danilo completasse o 13º jogo, inviabilizando a possibilidade de o Danilo jogar por outro clube nacional no Campeonato Brasileiro. Só para completar o noticiário do Palmeiras, registrar que o Verdão confirmou a inscrição de Miguel Bilong, atacante camaronês de 18 anos de idade. O nome dele já consta no BID, o Boletim Informativo Diário. Novo contrato até 2029 com multa de 100 milhões de euros. E João Paulo Sampaio, gerente de futebol do Palmeiras, venceu mais uma dura batalha contra rivais do futebol brasileiro. É que o executivo alviverde conseguiu a contratação de Arthur.
atacante de 12 anos de idade que brilhava e fazia muitos gols no Botafogo de Ribeirão Preto até o fim da temporada passada. O jogador foi adquirido sem custos pelo Palmeiras, que superou Flamengo, Internacional, São Paulo, Corinthians, Botafogo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Vasco, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Todos esses clubes haviam demonstrado interesse no artilheiro, que já é inclusive representado e patrocinado pela Nike. O Arthur, com a camisa do Palmeiras, já tem alguns números interessantes. Ele é, por exemplo, o artilheiro do Campeonato Paulista Sub-12. Na temporada passada, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, mesmo com um time menos competitivo, foi um dos principais goleadores. Nessa curta passagem pelo Palmeiras, o Arthur já tem 2 gols no Boca Juniors, 2 gols na Roma e outros 2 gols na Inter de Milão. Temporada de 22 jogos, 26 gols marcados e 7 assistências, ou seja, 33 participações em gol em apenas 22 partidas, tudo isso com 12 anos de idade. João Paulo Sampaio aprontando mais uma, com a promessa de outra joia pintando no Palmeiras em pouco tempo. Preciso contar que o centroavante da seleção de Curaçao e ex-parceiro de Memphis Depay quer jogar no Brasil. Eu me refiro a Jürgen Locadia. Ele nasceu na Holanda, mas se naturalizou pela seleção de Curaçao e disputou a última Copa do Mundo, foi titular da sua seleção. Curaçao acabou caindo no grupo da Alemanha e não conseguiu a passagem para a fase de mata-mata. O jogador havia sido companheiro do Memphis Depay e tem a intenção de repetir os passos do jogador mais famoso da seleção holandesa, vindo jogar no futebol brasileiro. Centroavante de 1,92 m de altura, 32 anos de idade e que pertence ao Miami FC. Ele, inclusive, depois da Copa do Mundo, já participou de 2 partidas pelo Miami, marcando gol nos 2 jogos. Temporada atual de 15 partidas, 7 gols e mais 2 assistências, todas jogando no futebol americano. O Amaury Nunes, empresário que o representa no futebol brasileiro, consegue tirá-lo sem custos do time lá de Miami. Só para completar, contar que o Locadia já havia passado antes de chegar ao Miami, foi formado na base do PSV e ainda esteve no Brighton da Inglaterra e no Hoffenheim da Alemanha. Seu time precisa de centroavante? Já ouviu falar sobre o Locadia? Use o espaço para comentário para opinar a respeito da maior necessidade do seu clube em relação a reforços nessa janela de transferências. Combinado? Hoje surgiu inclusive a notícia de que o Palmeiras mandaria um representante ao Rio de Janeiro para conversar com o Botafogo. Muita gente especulou que poderia ser o Anderson Barros. O Anderson está com um time em Curitiba, tá? Mas não é o Anderson quem costuma tocar esse tipo de negociação, e sim o Holanda, que é um cara do departamento jurídico, mas ele tem tocado também essas negociações, então já era meio que esperado que esse seria o modus operandi da negociação. Hoje eu consegui falar com uma pessoa muito próxima ao Danilo, e tem atualizações importantes que eu quero dividir com vocês sobre uma vontade grande do Botafogo em finalizar essa situação com um desfecho específico, tá? Enfim, daqui a pouco, sem esconder nada de vocês, sem fazer mistério, eu já respondo a essa também. Rafael Molina tá mandando boa noite e perguntando se o Palmeiras vai ou não anunciar o Danilo. Alguma novidade? Rafael, por enquanto não dá para anunciar, porque não existe acordo com o Botafogo. Vou dizer mais, aproveitar a presença de vocês aqui, eu ia esperar para a galera chegar, mas eu já vou dando alguns detalhes e depois vou completando. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa muito próxima ao Danilo, que está acompanhando a par e passo toda essa história. Quem está tocando a negociação do Danilo com o Zenit, em nome do jogador, é o Juliano Bertolucci, que é o maior empresário de futebol no Brasil. E o que eu posso contar para vocês é que o Botafogo tem feito força para que o Danilo vai jogar no Zenit. Nada contra o Palmeiras, pelo contrário, mas é que a proposta do Zenit é muito melhor do que a proposta do Palmeiras. O Palmeiras ofereceu nesse início de semana 25 milhões de euros fixos, mais 5 de bônus. O Zenit já chegou a mais de 30 milhões de euros. Pagamento de 30 milhões de euros com bônus, e há uma discussão entre Botafogo e Zenit para o perdão de uma dívida relacionada ao Arthur. Se não houver o perdão, essa dívida vai fazer parte do acordo. Hoje o Botafogo deve 5 milhões e 700 mil euros ao Zenit pelo Arthur, tá? Então, eu nem tinha ouvido nada sobre essa história, e essa fonte com quem eu conversei muito próxima ao Danilo me contou que existe, de fato, um interesse forte do Botafogo de que esse negócio acabe acontecendo. Se depender do Botafogo, a tendência é que o martelo seja batido com o Danilo. Daqui a pouco eu trago detalhes sobre as questões salariais, quanto é que o Botafogo paga, quanto é que o Zenit está disposto a pagar e quanto é que o Palmeiras oferece, tá bom? Verdade que o Verdão vai abrir mão do valor que tem direito pela formação do Danilo para tentar contratá-lo. Cheguei a ler que o Palmeiras estava disposto a abrir mão de 5% de um eventual negócio. Esse valor não é tão grande não, tá?
porque, só para vocês entenderem, o mecanismo de solidariedade, ele premia os clubes com até 5% dos direitos, desde que o clube fica com 5% se tiver participado dos 12 aos 23 anos de idade. Deixa eu dar uma conferida no Danilo. O Danilo chegou ao Palmeiras em 2018. Em 2018, ele já tinha 20, ele é de 2001. Então, em 2018, ele tinha 17 anos, já tinha perdido um percentual. E ele fica até 2022. Então, cara, com 2022, o Danilo tinha 22, tinha 21 anos de idade. Então, o Palmeiras não tem direito a 5% do valor do negócio, né? Enfim, o Palmeiras está trabalhando, o Palmeiras enviou um representante hoje para conversar com o Botafogo, para tentar avançar nas tratativas, mas ainda não há acordo entre as partes. A proposta do Botafogo é melhor, tá? Daqui a pouquinho eu já conto para vocês a respeito das cifras, quanto é que cada clube oferece de salário para o jogador. Matheus Pradella, o cara é membro do canal e ainda manda superchat, é parceiro. Fala, Nico. Quais reforços estão chegando no Palmeiras? A Leila não vai vender titulares para tentar o tetra da Libertadores mesmo? O impedimento semiautomático será aplicado no segundo turno? Eu vou começar por essa última, sim. Já era uma promessa para o início do Campeonato Brasileiro desse ano. Segundo a CBF, houve uma dificuldade na adequação dos estádios, mas teremos a partir de agora a utilização do impedimento semiautomático, que imagino que vai melhorar demais o nível dos nossos jogos, o tempo perdido, enfim, acho que vai ser um enorme acréscimo. Sobre Leila Pereira. A Leila tem discutido e conversado frequentemente com o Anderson Barros e com Abel Ferreira sobre o planejamento do Palmeiras para o restante da temporada. E ela está obcecada, palavras de pessoas que convivem com ela nessas reuniões, com o título da Libertadores da América. A Leila assume o Palmeiras em 2022. E embora tenha vencido o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, entre outros títulos, ela não conseguiu o título da Libertadores da América. E aí, quando ela deixar o Palmeiras em dezembro do ano que vem, a preocupação dela é que a comparação com presidentes que a antecederam, que esses caras ganharam o título de Libertadores e ela não. Então, diante desse contexto, a Leila decidiu que não quer vender titulares. O Flaco Lopes, o Alan, o Giai, todos já tiveram propostas ou sondagens. Contei para vocês no vídeo de hoje cedo que o Giai recebeu uma oferta do Napoli de 15 milhões de euros, a proposta foi recusada. Tá? Então, essa é a posição da presidente do Palmeiras. Ela não quer vender os titulares. O Palmeiras vai buscar alternativas e negócios para jogadores que não são protagonistas. Tá? E aí eu vou citar um exemplo claro do Eduardo Conceição, que eu chamo de Dudu, mas que a Leila Pereira, por conta da guerra que ela criou com o antigo Dudu, que hoje está no Atlético, ela exigiu que o Dudu, novo do Palmeiras, de 16 anos de idade, passasse a ser chamado de Eduardo. Pois bem, o Dudu tem só 16 anos, é titular absoluto da seleção sub-17, joga no sub-20 do Palmeiras, já foi até relacionado para uma partida do time principal do Verdão, e deve ser relacionado para a partida também contra o Curitiba. Uma das pessoas que trabalha com o jogador chegou a me dizer que existe um planejamento para que ele ganhe alguns minutos já contra o Curitiba, vamos ver se isso se confirma. O Palmeiras já recusou uma proposta do Shakhtar de 15 milhões de euros, recebeu sondagens de PSG e Barcelona para 25 milhões de euros, e hoje o Palmeiras trabalha com um número mágico de 40 milhões de euros para esse atleta. Se o Palmeiras consegue avançar numa venda desse tamanho, o Palmeiras pode abrir mão de vender jogadores titulares e manter esses atletas que são os protagonistas. Tá? Só para completar, você perguntou sobre reforços. O único reforço que hoje o Palmeiras discute é, de fato, a contratação do Danilo. Tá? Não existem outras tratativas no momento. O Rabelo WS quer saber se o Veiga volta ou não para o Palmeiras. Bora explicar sobre isso e também sobre a chance de o Veiga ir para o Vasco, que era outra especulação que surgiu bastante nos últimos dias. O Veiga está emprestado ao América do México, o contrato dele lá no América se encerra em dezembro desse ano, o contrato de empréstimo, tá? O Palmeiras nunca cogitou reintegrá-lo ao elenco. O que existia de dúvida era se depois da saída do André Jardine, lá do América, o Jardine havia pedido o Veiga, se essa saída do Jardine que aconteceu na metade do ano poderia interferir no futuro do Veiga. Eu conversei com o André Cury e o André me falou, Nicola, o novo técnico do América definiu que em relação aos 3 brasileiros do elenco, o Dourado e o Veiga, o único que interessa é o Veiga, os outros 2 podem ser negociados.
Então o André Cury assegurou que não há chance de o Veiga nem voltar para o Palmeiras, nem ser negociado com o Vasco. E a estreia do América na temporada nova, lá no futebol mexicano, aconteceu no domingo, 19 de julho. Vitória do América por 1-0 contra o Querétaro. O Rafael Veiga jogou 90 minutos, tá? Então ele foi titular, não fez gol, nem deu assistência, mas foi titular, tá? Na sua opinião, como é que você escalaria o ataque do Palmeiras? Cara, o ataque ficou bem bom. É que o Paulinho ainda não tem condição para mais do que 45 minutos. Mas se você tivesse todo mundo à disposição, John Arias, Vitor Roque, Paulinho, Flaco Lopes, o Alan, enfim, eu acho que nesse primeiro momento, Flaco Lopes e Vitor Roque se mantém. É que o Vitor Roque está voltando de lesão no tornozelo, mas acho que todo mundo bem é Vitor Roque, Flaco Lopes e Arias. Acho que seria esse trio. E aí você tem no banco de reservas o Paulinho, você tem no banco de reservas o Alan, você tem no banco de reservas mais alguém bom de bola que eu estou esquecendo, tá? É tanta gente boa, enfim. É uma situação meio parecida do Danilo no Palmeiras, né? O Danilo topa jogar no Palmeiras, mas o Danilo ainda aguarda por ofertas da Europa. Se elas não vierem, aí o Danilo vai para o Palmeiras e o Almada deve ir para o Flamengo, tá bom? O Natson está falando sobre o Danilo, deixa eu atualizar vocês sobre salário. O Danilo ganha hoje, eu falei pela manhã do salário dele de R$1 milhão, só que entre salário, direito de imagem e luva, o Danilo ganha no Botafogo R$1,5 milhão por mês, tá? O Zenit havia feito uma primeira proposta ao Danilo para ganhar R$1,8 milhão por mês. O Danilo disse de forma bem clara, não vou trocar o Botafogo e o futebol brasileiro pelo Zenit por R$300 mil em hipótese alguma. Ainda que esse R$1,8 milhão fosse livre de impostos, tá? O Zenit voltou com uma nova proposta e se aproximou dos R$3 milhões por mês para o Danilo. E é essa a oferta que pode acabar por balançar a situação, tá? É o Bertolucci quem está tocando, é o Bertolucci quem está cuidando dessa história, enfim. Aí perguntei para essa minha fonte com quem conversei hoje, depois do vídeo da manhã. E o Palmeiras? O Palmeiras topa bancar para o Danilo pouco mais de R$2 milhões. Então o Danilo ganha R$1,5 milhão. No Palmeiras ele vai passar um pouquinho dos R$2 milhões. Se ele for para o Zenit, ele pode chegar a R$3 milhões mensais. Débora Xavier, é verdade que o Palmeiras está sem dinheiro? Débora, olha, a situação do futebol brasileiro é tão maluca, mas tão maluca, que o Flamengo procurou os empresários para dizer que só vai conseguir pagar aquilo que havia acordado no ano que vem. O Flamengo, que está cogitando gastar quase R$30 milhões no Almada. O Palmeiras teve um prejuízo nos primeiros 5 meses desse ano de R$60 milhões. Mas o Palmeiras está se propondo a pagar €25 milhões fixos, mais €5 milhões em bônus no Danilo. Então assim, hoje a gente tem 2 clubes com boa condição financeira, o Flamengo e o Palmeiras, que ainda assim tem alguma dificuldade com o fluxo de caixa. O Cruzeiro alcançou um nível muito bom por conta dos aportes do seu dono, Pedro Lourenço. Os demais estão todos em situação bem delicada. Fluminense atrasando salário, o Atlético Mineiro atrasando salário, Corinthians, São Paulo e Santos com transfer ban, o Vasco, muitos problemas financeiros, enfim, cara. O Internacional e o Grêmio sem dinheiro, um caos total, tá? O time Botafogo põe o preço que quer. Quem tem dinheiro pague, quem não tem, melhor nem tentar. É que assim, vários dos setoristas do Palmeiras passaram os últimos dias cravando que o Danilo seria jogador do Palmeiras com a premissa de que o Botafogo aceitaria a primeira proposta que aparecesse. E a justificativa era, o Botafogo está desesperado por dinheiro, o Botafogo vai aceitar qualquer proposta e o Danilo já é jogador do Palmeiras. O Danilo pode até virar jogador do Palmeiras, mas quem cravou que o Danilo estava fechado errou. Isso não tem dúvida, né? E aí o pessoal só esqueceu que o Botafogo, de fato, passa por enormes dificuldades financeiras, mas ele acaba de ser comprado pela GDA, que está aportando dinheiro. E a GDA percebeu que se esperasse um pouquinho, ela venderia melhor o Danilo, tá? Então, enfim.